Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindos ao nosso canal da Igreja Digital da Graça, esse nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-aventurado está juntamente conosco. Deus, ele nos conhece antes mesmo de termos nascido, antes de sermos gerados, antes de recebermos dele o fôlego de vida. Ele sabe nosso passado, assim como o nosso presente e o futuro. Nada está oculto diante dele, mesmo porque todas as coisas vieram a existir, a ter um início, um meio e também terá um fim nele. Toda a nossa existência está escrita nele, pois nós fomos criados nele, por ele e para ele. Não fomos criados para ter uma vida medíocre, não fomos criados para sermos medíocres. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança para sermos verdadeiros administradores da sua obra, da sua grande obra, aqueles que cuidariam do seu maior patrimônio, ou seja, dessa criação. Na verdade, era para que cada um cumprisse o seu papel de acordo com as normas da casa. E como se trata do eterno, as suas normas são suas leis, seus mandamentos. Mas o homem não quis atentar para isso. Não, o homem achou que as leis de Deus poderiam ser ignoradas e serem substituídas, ou seja, ela poderia ser revogada e no lugar dela ser posta uma nova lei. O problema do plano, da ideia do homem, está justamente no fato de que as leis de Deus não são simples jogos de palavras ou um compêndio de normas carregadas de uma moral. A lei do eterno é, na verdade, uma codificação matemática de toda a criação. Deus havia criado todas as coisas, tendo como base o seu grande livro de equações chamado Torá. E modificar suas leis representaria mudar todo o curso da história, todo o curso da criação. Um número fora do lugar representaria um caos, uma tragédia, uma catástrofe. E é justamente isso que vemos nos dias de hoje. O resultado da tentativa do homem em recalcular a expressão da criação. Nós não levamos muito a sério as leis de Deus, não levamos muito a sério os seus mandamentos, não levamos a sério os seus ensinamentos. Nós o menosprezamos, menosprezamos a sabedoria de Deus, menosprezamos a sua inteligência, menosprezamos o seu discernimento. E por fim, acabamos por mergulharmos em nossa própria ignorância, porque nós acreditamos que somos capazes, autossuficientes, mas bem no fundo mesmo, esse nosso ímpeto se revela o nosso maior medo, o medo de não sabermos para onde estamos indo. Por isso nós delegamos a terceiros o poder de Deus, o poder que Deus outorgou a cada um de nós. Por isso nós terceirizamos a fé, a graça e principalmente terceirizamos o amor de Deus, porque nós terceirizamos o Cristo de Deus. Sendo que o propósito de Cristo é tão somente dar ao homem, ou melhor, devolver ao homem a condição original que o homem tinha no princípio. Agora, diante de um Deus que cuida de mim, cuida de ti, que exige tão somente que guardemos os seus mandamentos, que observemos e pratiquemos seus ensinamentos, sua palavra, eu, você, todos nós, relutamos em querer viver na mediocridade dessa existência. Nossa meditação de hoje é um chamado a largar este fardo e abraçar o fardo de Cristo e sentir a leveza de quem tem ao seu lado um Deus que nos ensina a viver, de um Deus que nos esclarece e nos mostra o melhor caminho a seguir, de modo que possamos contemplar a verdadeira face da realidade, sem assombros. Nós somos chamados a acreditar mais em nós, a acreditar que de fato somos filhos de Deus por meio de Cristo, que fomos chamados por Ele a viver uma vida real, ainda que cheio de desafios, ainda que cheio de sofrimentos, ainda que cheio de alegrias, de encontros e desencontros, ainda assim somos compelidos a seguir em frente sem medo, porque acreditamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que crescem na sua graça. Entenda que Deus, Ele te ama e que o seu amor é o nosso penhor,
pois Deus de maneira nenhuma sente prazer na morte do pecador, mas que este pecador se converta de seus maus caminhos e viva. Por esse motivo, Ele nos dá a oportunidade de chegar até Cristo. Por meio do seu Espírito, nós somos levados até Cristo. Por isso que todo aquele que se achega a Cristo, Ele jamais o lançará fora, pois em Cristo somos transformados, em Cristo somos redimidos, em Cristo somos reconciliados e em Cristo somos novas criaturas. Que Deus te abençoe, que Ele fique com você, que Ele te fortaleça, que Ele te ilumine, que Ele te esclareça, que Ele te transforme. Que Deus te abençoe, fique com Ele e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.